Bom dia a todos. Eu sou a Débora, contadora dos Escoteiros do Brasil e, juntamente com a Ana Maria, gerente administrativa financeira, vamos conduzir a apresentação do resultado consolidado do exercício de 2025, iniciando pelo ativo, que representa tudo que a entidade possui e tem a receber. O ativo circulante totaliza 24 milhões, sendo composto principalmente por recursos de curto prazo. O principal destaque é a conta de caixa equivalente de caixa, com um saldo de 17,3 milhões, que corresponde aos valores disponíveis em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras. Também temos as contas a receber no valor de 1,3 milhão, que se referem principalmente às contribuições associativas e vendas realizadas pelas lojas. Os adiantamentos, no valor de 303 mil, correspondem a valores já pagos, como férias e fornecedores. E a conta de outros direitos a receber, com 1,4 milhão, que representa despesas antecipadas que serão apropriadas no exercício seguinte. Além disso, temos os estoques, no valor de 3,9 milhões, compostos pelas mercadorias destinadas a vendas nas lojas escoteiras. Passando para o ativo não circulante, temos um saldo de 107 milhões, que representa os ativos de longo prazo da entidade. O principal grupo é o imobilizado, com 99,7 milhões, que inclui os bens móveis e imóveis utilizados nas atividades. Também destacamos os depósitos judiciais, no valor de 7,1 milhões, relacionados principalmente ao processo de isenção da cota patronal do INSS. E, por fim, temos valores menores em investimentos e ativos intangíveis. No total, o ativo da UEB em 2025 soma 131,5 milhões. Destacamos que 57% do saldo que compõe a conta Caixa e equivalentes de caixa pertence ao OEB Nacional. Ao fim do exercício de 2025, a OEB Direção Nacional registrou em contas recursos aplicados na ordem de 9.937.000. Na composição desses recursos, observa-se que 24%, 2.429.000, estão vinculados ao fundo de risco, 8%, 775.000, ao fundo Flor de Lis. Ambos exigem autorização específica para a utilização. Os recursos relacionados a eventos representam 28%, 2.773.000, enquanto o fundo de obra corresponde a 11%, 1.130.000. Além disso, 5%, 490.000, estão destinados ao fundo de rescisão. Os demais 24% são distribuídos entre o projeto FIA, o Fundo Refis, Fundo de Expansão e os fundos de doações, formação e apoio ao associado. Sequência, a visão consolidada dos saldos de caixa, passa-se a análise da distribuição desses recursos por região escoteira. Observa-se que as regiões do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás concentram os maiores saldos, indicando maior disponibilidade de recursos nessas localidades. As demais regiões, embora apresentem valores inferiores, mantêm níveis adequados de liquidez, refletindo a diversidade de contextos operacionais do movimento escoteiro no país. Essas informações permitem uma visão mais precisa da distribuição dos recursos, contribuindo para o aprimoramento do planejamento financeiro e a alocação mais eficiente dos recursos institucionais. Agora, passando para o passivo, que representa as obrigações da UEB. O passivo circulante, ou seja, as obrigações de curto prazo, totaliza 7 milhões, iniciando por fornecedores, no valor de 631 mil, que são valores a pagar por serviços e aquisições realizadas. Na sequência, temos as subvenções, no valor de 652 mil, que são recursos recebidos para projetos específicos, que ainda serão aplicados conforme o plano de trabalho. As obrigações trabalhistas, no valor de 153 mil,
e as obrigações sociais e tributárias no valor de 464 mil. Também temos os parcelamentos tributários, no valor de 20 mil, e a provisão para férias e encargos, no valor de 546 mil. Os adiantamentos de associados, no valor de 3,7 milhões, correspondem a valores recebidos antecipadamente, principalmente para eventos e contribuições do exercício seguinte, e outras obrigações, no valor de 834 mil. No passivo não circulante, com saldo de 465 mil, iniciamos por outras obrigações de longo prazo, no valor de 130 mil. Na sequência, a provisão para contingências, no valor de 253 mil, que se refere a processos judiciais em andamento, conforme a avaliação jurídica, e os parcelamentos tributários de longo prazo, no valor de 82 mil. Por fim, temos o patrimônio líquido, que totaliza 124 milhões, representando os recursos acumulados da entidade ao longo dos anos. Ele é composto pelo patrimônio social, no valor de 122,8 milhões, e pelo superávit do exercício de 2025, no valor de 1,1 milhão. Agora vamos para a demonstração do resultado do período, que apresenta como foi formado o resultado da UEB ao longo do ano. Iniciamos pela receita operacional líquida, que totalizou 36,3 milhões, composta pelos registros dos associados, receitas de eventos, atividades, cursos, vendas de produtos, doações, parcerias e outras receitas. Dessas receitas são deduzidos os impostos e devoluções, chegando ao valor líquido. Na sequência, temos os custos das mercadorias e custos assistenciais, no valor de 6,5 milhões, que incluem o custo das mercadorias vendidas nas lojas e também as gratuidades concedidas a associados, totalizando mais de 8 mil beneficiados no período. Com isso, chegamos ao superávit bruto, de 29,8 milhões. Em seguida, temos as despesas operacionais, que somam 29,7 milhões, iniciando pelas despesas gerais e administrativas, no valor de 10,7 milhões, que envolve a manutenção e funcionamento das atividades da entidade. As despesas com pessoal, no valor de 11,2 milhões, correspondem à estrutura de colaboradores e encargos sociais. As despesas com cursos, no valor de 1 milhão, referem-se à realização das atividades formativas. E as despesas com eventos e projetos, no valor de 11 milhões. Na sequência, temos outros ganhos líquidos, no valor de 4,3 milhões, que incluem receitas de aluguel, recuperação de despesas, venda de imóvel e reversões de provisões. Em seguida, temos as receitas financeiras, no valor de 1,6 milhão, proveniente das aplicações financeiras. E as despesas financeiras, no valor de 619 mil, relacionadas a tarifas e custos financeiros. Por fim, chegamos ao resultado final do exercício, que em 2025 foi um superávit de 1,1 milhão. Vamos utilizar a análise horizontal para comparar a variação dos saldos entre os períodos de 2025 e 2024, permitindo identificar onde ocorreram as principais mudanças, auxiliando na compreensão da evolução dos saldos. No ativo circulante, destacamos o aumento em caixa e equivalentes de caixa, que reforça a posição financeira da UEB, e a redução em outros direitos a receber, indicando a realização desses valores ao longo do período. Replicamos aqui a nota explicativa número 4, caixa e equivalentes de caixa. São valores disponíveis em caixa, contas bancárias e aplicações de curto prazo, que podem ser utilizados de forma imediata. Esses recursos são classificados em duas categorias: recursos sem restrição, que podem ser utilizados nas atividades da entidade, conforme as destinações aprovadas pelos níveis administrativos, diretivos e as normas internas. E recursos com restrição, que possuem aplicação vinculada a projetos específicos, conforme definido em convênios e instrumento de parceria. Sobre os valores com restrição, temos no Escritório Nacional recursos do Fundo da Infância e Adolescência, que serão utilizados no projeto Educação Escoteira para Garantia de Direitos,
e na região do Acre, a valores de emenda parlamentar destinados a ações já definidas. Esses recursos serão utilizados conforme o andamento de cada projeto, sempre seguindo as regras de aplicação do plano de atividades. Nota explicativa número 7. Outros direitos a receber. Neste grupo estão valores que a UEB ainda tem a receber. O principal saldo é de outros recebimentos de associados, que se refere a valores que serão repassados pela UEB nacional às regiões, como parte das contribuições associativas e do resultado sobre as vendas das lojas. Em relação à variação, houve uma redução de 30% no saldo total. E essa diminuição ocorreu principalmente por conta das despesas antecipadas com eventos. Em 2024, foram registrados valores pagos antecipadamente para o evento Campeiro organizado pela região do Rio Grande do Sul, que aconteceu em janeiro de 2025. Já em 2025, não houve antecipação de despesas para eventos desse porte, o que explica a redução nesse saldo. No passivo, destacamos três principais variações. Os adiantamentos de associados apresentam redução, refletindo a utilização de valores recebidos anteriormente. As subvenções tiveram um aumento relevante, em função de novos recursos vinculados a projetos, conforme comentado anteriormente. E a provisão para contingências, que apresentou redução principalmente pela reversão de processos, conforme a evolução dos casos ao longo do período. Nota explicativa número 15, adiantamentos de associados. São valores recebidos antecipadamente para inscrições em eventos e contribuições de registros do exercício seguinte. Esses valores são registrados no passivo para que sejam reconhecidos como receita no momento em que forem realizados, sem impactar o resultado do exercício atual. Essa redução de 24% aconteceu porque em 2024 tivemos o volume maior de valores recebidos para eventos de grande porte, como o Campeiro e o Multimundial. Em 2025, com a realização desses eventos e sem novas antecipações no mesmo nível, o saldo diminuiu naturalmente. Nota explicativa número 11, subvenções. São recursos recebidos geralmente de órgãos públicos para a realização de projetos específicos. Quando a entidade recebe esses recursos, ela também assume o compromisso de utilizá-los conforme o plano aprovado e prestar contas da sua aplicação. Por isso, esses valores aparecem no passivo, pois ainda serão utilizados nas atividades. Temos o projeto Jovem em Ação, da região de Santa Catarina, os recursos do Fundo da Infância e Adolescência, que serão utilizados pelo Escritório Nacional no projeto de educação escoteira para a garantia de direitos, e também valores de emenda parlamentar da região do Acre. Em relação à variação, o aumento expressivo ocorreu porque em 2024 havia apenas um saldo de emenda parlamentar da região de Rondônia a ser devolvido. O recurso foi utilizado para apoiar a participação de jovens no Jamboree Nacional em Barretos. Já em 2025, passaram a existir novos projetos, o que explica o aumento desse saldo. Nota explicativa número 17. Provisões para contingências. Representam valores relacionados a processos judiciais em andamento. Esses valores são registrados com base na avaliação dos assessores jurídicos, que classificam o risco de perda de cada processo em 3 níveis. Quando o risco é remoto, não há registro contábil. Quando é possível, o valor precisa ser divulgado em nota explicativa. E quando é provável, é necessário registrar a provisão do passivo e divulgar em nota explicativa. A variação de 68% é porque houve uma redução relevante nas ações fiscais, que passaram de cerca de 800 mil em 2024 para 241 mil em 2025. Essa variação ocorreu pela revisão de 2 processos importantes, um deles no Distrito Federal, sobre imunidade de IPTU, e o outro no Rio de Janeiro, relacionado à concessão de uso de imóvel público. Em ambos os casos, o risco foi reavaliado como remoto, o que permitiu a reversão dos valores anteriormente provisionados e reduziu o saldo dessa conta. Dessa forma, a redução do saldo reflete uma reavaliação mais favorável, demonstrando que a OEB mantém o acompanhamento contínuo dos processos até a sua conclusão.
Neste slide, apresentamos as principais variações do resultado entre os dois períodos. De forma geral, observamos uma leve redução na receita operacional líquida, acompanhada pelo crescimento em algumas despesas operacionais, especialmente com o pessoal. Por outro lado, houve o aumento em outros ganhos e no resultado financeiro, que ajudaram a equilibrar parte desses efeitos. Na sequência, vamos detalhar os principais pontos que explicam essas variações. Nota explicativa número 20, receita operacional líquida. É composta pelos registros dos associados, receitas de atividades, eventos, cursos, vendas de produtos e outras receitas. Em relação aos registros de associados, houve um crescimento acompanhando o aumento no número de associados, que passou de cerca de 82 mil em dezembro de 2024 para 93 mil em dezembro de 2025. No período, observamos uma redução de 4% em relação ao ano anterior. E essa variação está relacionada principalmente às receitas com eventos, já que em 2024 tivemos a realização do Jamboree Nacional, um evento de grande porte que ocorre a cada 4 anos e gera um impacto relevante na receita. Em 2025, sem a realização de evento desse porte, a receita com eventos apresentou uma redução, o que explica essa variação negativa. Nota explicativa número 23, despesas com pessoal. Refletem toda a estrutura de colaboradores da UEB, distribuída entre as áreas administrativas, operacionais e de apoio às atividades. No período, houve um crescimento de 16% nessas despesas, e esse aumento está relacionado principalmente ao fortalecimento de áreas como comunicação, programa educativo, gestão de recursos humanos, eventos, tecnologia da informação e além da criação da área de suporte regional. Esse movimento está diretamente ligado às entregas estratégicas da UEB, como a atualização do programa educativo, concluído em 15 de outubro de 2025, e o desenvolvimento e implantação do sistema Paxto 100, uma plataforma própria dos escoteiros do Brasil. Além disso, esse crescimento também reflete o reajuste salarial da categoria, definido em convenção coletiva, que foi de 5,76% no período. Dessa forma, trata-se de um movimento que combina o reforço da estrutura com as entregas institucionais relevantes e a atualização dos salários. Nota explicativa número 25, outros ganhos líquidos. Reúnem receitas que não fazem parte das atividades principais da entidade, mas que contribuem para o resultado, como receitas de aluguel, recuperações de despesas e reversões de provisões. No período, houve um aumento significativo de 114% nesse grupo. Esse crescimento está relacionado principalmente às receitas de aluguel, com destaque para a região do Rio de Janeiro, onde houve um aumento relevante em função do recebimento de aluguéis que estavam em atraso e foram regularizados em 2025. Também houve um aumento no repasse Maracanã, receita específica da região do Rio de Janeiro, que apresentou crescimento relevante no período. Outro ponto importante foi a venda de um imóvel realizada pela região do Rio Grande do Sul. Como esse imóvel não estava registrado no patrimônio, o valor da venda foi reconhecido integralmente como receita. Além disso, tivemos a reversão de provisões de processos judiciais, já comentadas anteriormente, que também contribuíram positivamente. Dessa forma, esse aumento reflete tanto a melhora em receitas complementares quanto eventos pontuais que contribuíram para o resultado do período. Com essa análise da DRE, podemos observar que, mesmo com as variações no período, como a redução nas receitas de eventos influenciada pela realização do Jamboree Nacional em 2024, um evento que ocorre a cada 4 anos, e o aumento das despesas com pessoal, em função da ampliação do quadro de colaboradores para atender a principal entrega da entidade, que foi a atualização do programa educativo, concluída em outubro de 2025, além da implantação do sistema Paxto 100, a UEB conseguiu equilibrar esses efeitos por meio de outras fontes de receitas e da gestão financeira, mantendo um resultado positivo no exercício. Iniciamos aqui as análises por meio dos índices de liquidez.
O índice de liquidez corrente mede a capacidade da organização de pagar as obrigações de curto prazo, com recursos disponíveis e valores a receber. Quando o índice é maior que 1, significa que temos mais recursos do que dívidas. Em 2024, o índice da UEB foi de 3,34 e em 2025 foi de 3,33, o que indica que para cada R$ 1 de dívida havia cerca de R$ 3,33 em recursos de curto prazo. Dessa forma, o índice demonstra uma posição bastante confortável, com recursos mais que suficientes para cobrir as obrigações da entidade. O índice de liquidez seca desconsidera os estoques e foca nos recursos mais líquidos, como caixa, saldos em bancos e valores a receber. Em 2024, o índice foi de 2,81 e em 2025 foi de 2,79. Isso significa que para cada R$ 1 de obrigação, a OEB manteve cerca de R$ 2,79 em recursos que podem ser utilizados com maior facilidade para pagamento. Mesmo em uma análise mais conservadora, a entidade segue com boa capacidade de pagamento, mantendo uma folga confortável em relação às suas obrigações. O índice de liquidez imediata mede a capacidade de pagar as obrigações de curto prazo, apenas com os recursos disponíveis imediatamente em caixas e contas bancárias. Em 2024, esse índice foi de 2,27 e em 2025 passou para 2,36, indicando que para cada R$ 1 de dívida havia R$ 2,36 já disponíveis para pagamento. Esse é o indicador mais conservador, pois considera apenas o que já está disponível, e ainda assim, a UEB apresenta uma capacidade confortável de pagamento, inclusive com melhora em relação ao ano anterior. De forma geral, os indicadores mostram que a entidade mantém uma estrutura financeira equilibrada, com recursos suficientes para cobrir seus compromissos e sustentar suas atividades. Na sequência da análise, destaca-se a evolução do faturamento das lojas ao longo dos últimos 10 anos. Entre 2016 e 2019, observa-se um crescimento acumulado consistente, com taxas positivas ano a ano, indicando expansão contínua da operação comercial. Nos anos de 2020 e 2021, há uma retração expressiva, com queda acentuada em relação ao período anterior, evidenciando o impacto da pandemia sobre o desempenho das lojas. A partir de 2022, identifica-se uma recuperação relevante, com crescimento significativo já no primeiro ano de retomada e manutenção de taxas positivas nos exercícios seguintes. Nos anos mais recentes, o faturamento não apenas se recupera, como supera os níveis pré-retração, registrando crescimento acumulado positivo em relação a 2019. No exercício de 2025, a gestão de negócios da área comercial apurou um resultado acumulado de R$ 823.549. O resultado líquido da loja escoteira é distribuído ao final de cada período de apuração, conforme diretrizes previamente estabelecidas. Do total, 50% correspondentes a R$ 411.774 foram destinados ao nível nacional, garantindo a manutenção e o fortalecimento das ações institucionais. As regiões escoteiras receberam 25%, no montante de R$ 205.887, contribuindo para a sustentabilidade das operações em âmbito local. Para o Fundo de Desenvolvimento da Loja Escoteira, foram direcionados 20%, equivalentes a R$ 164.709, com foco em expansão e melhorias operacionais. Por fim, 5% no valor de R$ 41.177 foram alocados ao Fundo de Risco da Atividade Comercial, constituído como reserva para cobertura de eventuais contingências.
As contas da União dos Escoteiros do Brasil passam por auditoria independente, como parte do compromisso com a transparência e a adoção de boas práticas de governança. A análise das demonstrações financeiras é realizada por empresa especializada, seguindo as normas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis a entidades sem fins econômicos. No exercício de 2025, a auditoria foi conduzida pela Exactus Auditores Independentes, que, ao final dos trabalhos, emitiu parecer sem ressalvas sobre as demonstrações contábeis, atestando a adequada apresentação das informações financeiras da instituição. Agradecemos a atenção e a confiança depositada. Permanecemos à disposição para dúvidas e esclarecimentos.